Vidas Negras Importam. Vozes Mulheres, Conceição Evaristo. A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de minha infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rima de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engastadas nas gargantas. A voz da minha filha recolhe em si a fala, o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Vozes mulheres, Conceição Evaristo. Salve! Meu nome é Plínio Camilo e eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento de Gerações. E essa conversa eu ofereço à minha irmã, Luísa Paula da Silva Camilo, a Eliseu Soares Lopes, a Nete Silvério e a Adiel Silva. Hoje eu tenho o prazer, a satisfação de conversar com Débora Medeiros de Andrade. E a gente vai conversar com uma coisa específica, um trabalho que ela vai nos apresentar, que é escrevivência e a subjetividade, um estudo a partir da escuta de professoras negras. Salve, Débora, bem-vinda, querida. Muito obrigado pela sua presença, querida. Salve, licença. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que estiver assistindo também. Beleza. Antes de entrar nessa sua mostragem, nesse seu ensinamento, nesse nosso momento de aprendizado, se apresente, Débora, por gentileza, por favor. Ok. Sou Débora, pessoa preta, mulher cis hétero, nascida em São Paulo, na Zona Leste. Minha formação inicial é psicologia, e aí fiz algumas andanças pela área da geografia, da arquitetura, essa coisa de território. E desde sempre me sinto conectada com as artes, com alguma linguagem artística. Então, às vezes eu estou tocando, às vezes finjo que canto, e nos últimos tempos, muito por influência e auxílio do professor Plínio Camilo, escrevo. É, E acho que para começar é isso, tá bom, né? Tá ótimo, nossa, não, mas antes aí, essa questão, você abriu o leque, eu acho importante a É. gente mostrar, né? Duas produções que eu tenho o prazer de estar na andança da companhia de Débora, que é o nosso primeiro encontro, né? Preto, encontro volume 2, né? Que é o nosso, é o nosso Exu que abriu o caminho, né? Para a gente É, fazer as coisas um assim, xodó. nosso xodó. E o que nós estamos lançando esse ano, já lançamos no ano passado, está aí fazendo, é o Pretos Encontro Jovem, né? Então, Isso. assim, já avisar, vamos fazer uma pré-estante preta, os interessados, as interessadas, né, nos procurem, né, para Sim, poder adquirir esses dois livros ou outros livros nossos que fazemos. Mas esse é, né, eu ando esses em boa são. companhia com, né, entre Débora Medeiros e Andrade. Sim, esses são frutos das nossas parcerias, né? Sim, sim, das boas. Virão E mais, tem mais ainda. virão, Esse ano virão. sai mais, viu? Sai mais. Daqui a Débora dando. pouco. Daqui a pouco, Débora dando um show num prefácio. Tem várias coisas. Assim, tem. Continue, por gentileza, querido. Bom, obrigada, Pro. Acho que é importante nesse momento agradecer esse convite. É, assisto o Notas de Escurecimento, né? Os Gerações, e sempre
E sempre fico pensando assim, o quanto é bonita essa possibilidade de troca, de escutar, e de pessoas que estão perto, né? De pessoas que não estão lá longe, lá distante, olha que pessoa inacessível. Não, a gente conversa com os nossos, com as nossas, e sempre podemos aprender muito com quem está pertinho, né? Acho que isso é uma das coisas que eu acho muito bonitas aqui no Notas, e é uma alegria poder fazer parte dessa rede aqui agora também. É, Tá por você, Débora. só por mim? Tá por Então, você. tá bom. Então, vou dizer já. É, recentemente defendi meu mestrado no Diversitas, que é um programa no Humanidades, Direitos e outras Legitimidades, que é um programa de pós-graduação na FEFELESH, na USP. E esse título, o tema da nossa conversa de hoje é exatamente o nome da minha pesquisa: Escrevivência e Subjetividade, um estudo a partir da escuta de professoras negras. E quero apresentar para vocês, então, um pouquinho dessa pesquisa, a pedido do professor Plínio, e estaremos aí à disposição para trocar essa ideia e para conversar. Hum, Beleza. Débora, enquanto, né, antes de você me veio a primeira pergunta, eu peço desculpas. É, Imagina. por que professoras negras? Bom, tem algo que nos move para fazer pesquisa que é o que nos incomoda, né? Acho que quando a gente resolve fazer qualquer pesquisa de qualquer coisa, dentro ou fora da academia, da caixinha científica, acho que tem a ver com algo que nos incomoda e que a gente quer olhar mais, e olhar mais de perto e prestar mais atenção. Escolhi trabalhar com professoras negras porque fui olhando e percebendo a, a posição dessas mulheres dentro da escola, a posição de mulheres negras dentro das escolas. Inicialmente, o meu projeto de pesquisa era. Eu vou até tirar isso aqui para contar essa história, depois eu volto. Inicialmente, quando eu entrei no mestrado lá no meio da pandemia, no começo da pandemia, lá 2020, sim, eu demorei bastante para fazer esse mestrado. O meu projeto de pesquisa era outro. A ideia era trabalhar com o terreiro como espaço educativo. E aí, o Maurício Cardoso, historiador, meu orientador, fez uma pergunta assim: cabeça, coração ou estômago? Em qual parte do teu corpo essa pesquisa te toca? E aí eu viajei, né? Que você sabe que eu viajo, né, Pro? Viajei nessa pergunta, e aí eu fiquei, gente, essa pesquisa tem que ter a ver com o meu corpo, porque se é o meu corpo que dá impulso, que vai me dar impulso para fazer essa produção e para fazer essa produção de conhecimento, né, que eu entendo que é compartilhada também, eu preciso prestar atenção no meu corpo. E aí fui olhando para minha trajetória enquanto estudante, enquanto uma pessoa que sempre gostou de estudar, sempre fui curiosa, e lembrando que à medida em que eu ia, entre aspas, avançando no que a gente chama de hierarquia educacional, né, aumentando a etapa educacional, eu ia vendo menos pessoas parecidas comigo e menos corpos parecidos comigo. E aí, na faculdade mesmo, nas três faculdades pelas quais eu passei, nas três graduações pelas quais eu passei, eu só concluí uma, mas eu passei por três. Eu não tive professoras negras, né? Ou quando eu fui ter uma professora negra na universidade, já foi muito mais para frente, e aí eu fiquei me perguntando, né, a respeito de como é que esses corpos sobrevivem nesse espaço, nessa posição de valorização intelectual, sendo que o corpo da mulher negra é um corpo que não foi inicialmente entendido como um corpo produtor de conhecimento intelectual na história do nosso país. Se a gente for olhar para a própria. O título do meu trabalho começa com escrevivência, né? Escrevivência é um conceito da Conceição Evaristo,
E ela cunhou esse termo, vou colocar a imagem aqui para vocês. E ela cunhou esse termo, escrevivência, a partir dessa imagem aqui, ó. Eu vou, depois eu volto. A partir dessa imagem aqui. Tá aqui no fundo, eu não sei se vocês conseguem ver direito, mas aqui no fundo tem duas imagens. A imagem da ama de leite Mônica, Augusto Gomes Leal e sua ama de leite Mônica, e aqui Anastácia Livre, que foi uma produção mais recente, uma releitura atual. Mas a Conceição olhou para essa imagem aqui, Augusto Gomes Leal e sua ama de leite Mônica, que é a imagem de uma ama de leite ou de uma mãe preta que cuidava dos meninos brancos, que cuidava dos filhos da Casa Grande, né? A Conceição Evaristo olhou para essa imagem e pensou assim, e foi construindo essa concepção, né? As mulheres negras, na época da escravização no Brasil, além de terem seus corpos escravizados, tinham também as suas falas e as suas narrativas escravizadas, porque elas precisavam contar histórias para que esses meninos dormissem, para que essas crianças dormissem. Então, não é raro encontrarmos histórias de mulheres negras que deixavam a sua própria prole, seus próprios filhos, e não podiam cuidar deles para cuidar dos filhos das outras famílias, né, das famílias brancas, e ainda tinham que contar histórias. Então, a Conceição pegou esse ponto, né? Não são apenas os corpos que eram escravizados, as vozes e as narrativas também. Então, daí, a Conceição trouxe essa ideia de nossa escrevivência não serve para ninar os da casa grande, mas para acordá-los de seus sonos injustos. Então, pensando em tudo isso, né, juntando isso que eu já conhecia, que eu já tinha lido de Conceição Evaristo, com essa pergunta do meu professor, né, onde é que a pesquisa me toca no meu corpo, e olhando para essa minha trajetória, de onde é que estavam as mulheres negras na escola e na universidade, foi aí que eu cheguei nessa pesquisa, né? Foi aí que eu cheguei nessa ideia. Talvez até hoje ainda seja mais fácil encontrar esse corpo, assim, um corpo feminino preto, ou um corpo que nasceu com vulva preto, é, dentro de uma escola, numa posição de merendeira, de limpeza, de faxina e qualquer coisa nesse sentido. E é muito mais difícil, a gente vai percebendo que vai ficando muito rarefeito o número dessas mulheres quando a gente olha para professoras de educação infantil, que ainda tem bastante, um número muito alto, né, de mulheres negras, porque aí exige um curso que é pedagogia e é um curso que ainda está relacionado a cuidado, né? Assim como a enfermagem, que tem muitas mulheres negras, assim como psicologia, que recentemente também tem um grande número de mulheres negras. E aí vai aumentando a etapa escolar, vai diminuindo a quantidade dessas mulheres, desses corpos, né? Quando a gente chega na universidade, o número é muito menor. E aí, durante a pesquisa, eu vou discorrendo e vou fazendo pesquisa, né? E levantando dados sobre isso e conversando sobre isso com a pessoa leitora. Na minha pesquisa, eu escolhi trabalhar com professoras negras de ensino médio, que é uma etapa ali que ainda está dentro da educação básica, ainda está dentro do que todas nós, pessoas aqui do Brasil, temos o direito e somos obrigadas a fazer, né? Que é até o ensino médio. E eu reparei que a maioria das mulheres negras, quando dão aula no ensino médio, ou são nas áreas de história, letras e sociologia. Eu encontrei na rede municipal de São Paulo, uma em 9 escolas, uma professora de matemática. E aí a gente vai olhando também. Que corpo é esse que produz conhecimento? Que tipo de conhecimento esse corpo produz? Em que espaços esse corpo tem segurança para produzir conhecimento e transmitir não, né? Mas fazer essa roda do conhecimento girar também, né? Durante muito tempo, as ciências duras são consideradas ou eram consideradas muito difíceis e tem que ser muito inteligente para fazer química, tem que ser muito inteligente para fazer física. E o corpo da mulher negra ainda considerado como
como alguém que precisa cuidar dos outros e não ficar o tempo todo dedicado a pensar, né? Então, esse tipo de discussão sempre me mobilizou também. Eu já estou te respondendo e já fazendo tudo misturado, viu, Bruno? O tempo é seu, querida. Oi, Por favor, estamos no oi. aprendizado aqui. E então, é por isso que eu escolhi trabalhar por tudo isso que eu escolhi trabalhar com professoras negras, né? E especificamente do ensino médio, porque desde a promulgação da Lei 10.639, lá de 2003, com sua atualização em 2011, né, com a 11.645, que é uma legislação que fala sobre o ensino da história e cultura africana, afrodescendente e indígena em toda a educação básica, em todas as disciplinas, independente do ano e se é uma escola particular, se é escola pública, eu fui percebendo, vendo e estudando muito material que foi produzido para a formação de professores, principalmente de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. E eu vi muito menos material sendo produzido para ensino médio. Então, fui fazendo essas encruzilhadas, né? Fui percebendo esses caminhos e chegando nessa encruzilhada entre psicologia, né? Saúde mental da mulher negra dentro da escola, formação de professores, educação e né? Educação para as relações étnico-raciais, que é uma legislação que a gente tem, e literatura, porque eu começo com Escrevivência de Conceição Evaristo. Escrevivência, e aí eu vou botar aqui de novo aquela imagem que nós estávamos vendo. Escrevivência, para mim, e dentro do que coloquei, né, na pesquisa, que a gente está discutindo na pesquisa, tem muito a ver com a maior parte das discussões que eu tive enquanto participei da equipe da própria Conceição Evaristo no Instituto de Estudos Avançados na USP, né? Nos anos de entre 2022 e 2023, a Conceição ah, foi a catedrática da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciências. E ela montou uma equipe de pesquisadores, com 13 pessoas pesquisadoras. Eu fui uma dessas pessoas. E aí o nosso trabalho era desenvolver, né? Pensar nesse adensamento do conceito de escrevivência, não como um grande guarda-chuva para qualquer coisa que qualquer pessoa negra escreva, mas pensar nas bases, pensar nos fundamentos e pensar na maneira que a própria Conceição e que a gente estava entendendo, né? No caso da minha pesquisa, e aí cada uma dessas pessoas pesquisadoras foi entendendo escrevivência e desenvolvendo escrevivência de uma maneira. No caso da minha pesquisa, eu entendi escrevivência como um método de trabalho, como um caminho estético-metodológico, um caminho, um jeito de fazer essa pesquisa que foi sendo feita durante a pesquisa, sim, com fundamentos da psicologia, com fundamentos da educação, mas pensando muito no que esses corpos em contato e essas histórias em contato, e essas narrativas em contato, podiam produzir, né? E aí, dessas histórias que eu tô dizendo, são as histórias dessas 8 professoras que eu entrevistei, mais a minha história, enquanto também uma pessoa educadora, né? E aí, essa ideia de escrevivência, para eu ser mais ou menos objetiva aqui, ela vai trazer como principal, e fundamento, né, essa ideia de autorrepresentação, que é a possibilidade de corpos subalternizados ou de, principalmente, né, inicialmente mulheres negras, mas de corpos subalternizados poderem contar uma versão da história a partir de si. E essa história que é contada a partir de si descola de um eu narcísico, descola de um eu que é individualista, mas tem a ver com uma história de um eu que é coletivo, de um eu que se conecta com a sua comunidade, e essa história, mesmo que não seja, não tenha elementos idênticos entre uma professora não falou uma coisa idêntica à outra,
são histórias que se confluem, que se complementam e dizem eh, de uma realidade de pessoas que foram submetidas a formas similares desse racismo genderizado, né? Desse racismo com gênero, né? Essa dupla exposição de violência dentro da nossa sociedade, né? Então, a escrevivência tem essa ideia de autorrepresentação, poder dizer de si por si, a partir da sua perspectiva, e esse eu não é um eu narcísico, é um eu que é coletivo, é um eu que fala de mim, assim como no poema que o professor abriu, né, essa conversa, o Vozes Mulheres da Conceição, essa minha voz recolhe as vozes de todas as professoras que eu entrevistei e das mulheres negras que eu li, e da minha mãe, e das minhas tias, e das minhas amigas pesquisadoras negras que também passam por uma série de situações. Então, é uma voz, é um eu que fala junto com várias vozes, não é nem por, é junto com várias vozes, né? E isso faz com que a gente vá construindo uma possibilidade de autoimagem mais saudável, que a gente se reconheça de formas mais complexas também, umas nas outras, né? Quando eu digo de eu narcísico, estou falando lá da psicologia, a Conceição Evaristo fez essa discussão, a Grada Quilomba também fez essa discussão, de que será que considerar a mitologia de um grupo específico de um grupo humano específico, num momento específico, num território específico, serve para olhar para a subjetividade, para a construção de subjetividade de toda e qualquer pessoa, em todo e qualquer momento e lugar do mundo. Quando a gente fala de Narciso lá na psicologia, na psicanálise, é a mitologia de um rapaz que se olhou num rio e se encantou pela própria beleza, não escutava nada, não escutava quem o chamava e acabou se afogando. Ele se afogou na imagem de si mesmo, né? E aí tem aí as histórias sobre tem aí a ideia do espelho de Narciso, né? A Grada Quilomba e a Conceição Evaristo vão dizer que nosso espelho, o espelho de mulheres negras, o espelho de pessoas que são subalternizadas pela imagem, né, pelo seu corpo, pelo que o seu corpo causa nas outras pessoas que se entendem como superiores, o nosso espelho não é esse de Narciso, a gente não se afoga na nossa própria imagem. O nosso espelho pode ser o espelho de outras mitologias. O nosso espelho pode ser o espelho. Pode ser o Abebé de Oxum, onde a gente se enxerga, mas a gente enxerga também o que está atrás da gente. A gente enxerga o que vem de trás. Vou tirar aqui de novo o slide para a gente se olhar, para a gente se ver. O que vem de trás, a gente enxerga. A gente pode usar esse espelho como uma arma. A gente pode, considerando a Bebé de Iemanjá, né? Eu posso olhar para esse espelho e enxergar as minhas ancestrais que vieram antes de mim e que fizeram outras coisas e que estão aqui junto comigo me dando suporte. Então é outra ideia de espelho, é outra ideia de autoimagem, é outra ideia de comunidade. Então, pensar a escrevivência, do meu ponto de vista, e pensar a escrevivência como um método de trabalho, como um caminho estético-metodológico, é pensar que eu não posso ignorar que a ciência não é neutra e que a ciência não é produzida a partir de uma cabeça abstrata. A ciência é produzida a partir de reflexões que são possíveis a partir de vivências e de um corpo que está inserido num contexto e vive coisas e sente coisas e tem uma perspectiva, né? Então, pensar a escrevivência nesse sentido e nessa pesquisa tem esses pontos, né? Considerar as narrativas dessas 8 professoras com quem eu conversei, considerar a minha história junto com essas histórias que me foram contadas e a apresentação
dessa pesquisa para o público é a partir de um texto que foi escrito mesclando a linguagem acadêmica, científica, a BNT, que é uma convenção que tem a sua importância para que a gente se entenda no meio acadêmico e seja validado e tudo mais, mas a escrevivência, ela traz uma escrita literária, uma escrita que é poética, uma escrita que é de outro jeito. E que quero deixar aqui registrado também o agradecimento ao professor Plínio e ao Diogo Nogue, que trabalha com a gente nessas duas obras e em outras obras também, que foram as pessoas que me estimularam a escrever. Então, grande parte da minha escrita na dissertação é uma escrita literária e tem muita influência do estímulo que essas duas pessoas me deram, o professor Plínio e o Diogo. O Diogo é um amigo de, sei lá, 20 anos atrás, sei lá, quase 20 anos, né, que a gente se conhece, e em algum momento ele falou para eu parar de jogar fora o que eu escrevia. Porque eu escrevia um negócio aí eu jogava fora. Ele, não, você vai parar de jogar fora, manda para mim que depois a gente vê. E aí um dia ele me apresentou para o professor Plínio e agora eu tô aqui. E aí acho importante considerar isso, né, nessa dissertação, nessa pesquisa, que não sei quando, em algum momento, estará pública. Acho que hoje será. Essa entrevista vai ao ar em agosto, né? Eu acho que já estará disponível no banco de teses e dissertações da USP. Tem alguns ajustes pós-banca que estou fazendo, então acho que até o dia que essa entrevista estiver no ar, já estará lá no banco de teses. Mas pensar numa outra forma de publicação depois também, porque é uma pesquisa e é um trabalho final que é multimídia. Pensar escrevivência me levou a pensar quais são os contornos possíveis para o que a gente produz e para a nossa forma de ver, né? O mundo e as relações e os fenômenos. Então, tem uma parte da pesquisa, deixa eu mostrar aqui para vocês e colocar o QR Code. Eu montei duas playlists que eu acho bacana quem quiser acessar. Uma playlist no Spotify e uma playlist no YouTube de músicas e clipes e vídeos que foram me ajudando a construir a pesquisa também. Então, a minha pesquisa não está escrita só nas normas da ABNT, está escrita também com esse viés literário e com elementos e com outros elementos artísticos. Então, tem música, tem dança. Tem desenhos, esses desenhos que vocês estão vendo no fundo da tela são desenhos que eu produzi durante a pesquisa também. Lá o primeiro, né? Esse desenho aqui foi um desenho que eu produzi também, se chama Confraria. E esse, para mim, é um encontro entre nós as 8 entrevistadoras e eu. Enfim, foram muitas produções de linguagens diferentes. E uma coisa que acho. Deixa eu ver se a gente consegue. Vou finalizar com isso aqui. É, uma coisa que acho interessante considerar é que as nossas produções, às vezes, não cabem em apenas um formato, ou em apenas um espaço, ou de um jeito só, né? E as nossas influências, as nossas referências também não vêm de um lugar só. Às vezes, na academia, a gente é estimulada ou forçada mesmo a fazer as coisas de um jeito muito limitante. E uma coisa que eu percebi com as professoras que eu entrevistei é que elas foram, com o tempo, percebendo que o espaço que lhes era dado era muito pequeno
assim como o espaço que nos é dado para dizer coisas e para fazer coisas geralmente é muito pequeno, né? E, e é muito bonito e é muito importante conseguir ir construindo parcerias, que foi uma coisa que eu vi, que eu aprendi com elas também, escutando essas professoras também, e constituindo parcerias que nos dão espaço e que nos permitem estar de forma plena. De forma plena que eu digo com todas as nossas contradições, com todas as nossas dúvidas e medos, mas ao mesmo tempo sentindo prazer, e tendo coragem de dar um passo para trás, de dar um passo para o lado, de pedir ajuda. Acho que uma das coisas que nos foi muito tirada, nós, quando eu digo, né, nós pessoas negras aqui na nossa sociedade, né, no Brasil, enfim, falando de uma forma muito genérica, né? Mas acho que uma das coisas que nos foi tirada quando desse processo de desumanização tem a ver com achar que não pode errar, ou entender que as coisas são certo ou errado o tempo todo, e aí, se é só certo ou errado, eu não posso errar. Mas essa pesquisa e esses encontros todos, aqui nessa imagem vocês estão vendo as minhas referências, que eu não fiz uma lista de referências bibliográficas, só uma listinha, que estão as fotos, os rostos sorrindo de algumas das minhas referências, que a gente não precisa estar o tempo todo nesta perspectiva de certo e errado, porque essa perspectiva de certo e errado nos coloca sempre no lugar errado. A gente está errado e a gente tem que correr atrás porque estamos atrasadas, porque não é o nosso lugar, porque a gente não cabe aqui. E porque você não pode fazer uma pesquisa e colocar um desenho dentro. Como assim? Você vai fazer uma defesa de mestrado e trazer um pessoal para dançar, porque teve dança na minha defesa de mestrado. E, e aí, uma das coisas que eu acho principais que eu aprendi é essa feitura e essa costura de rede, de parcerias, que nos permitam nos sentir à vontade para testar com coragem. E aí a gente testa, e aí depois a gente vê no que deu, e aí depois a gente continua, depois vê no que deu de novo. Acho que foi um papo bem brisa, hein, professor? Hum, Sim, para começar, né? Para começar, porque Foi. pula, brota, né? Observações, questões, né? Para mim, assim, brota quem está ouvindo, quem está assistindo também brota. Aí eu peço que deixe suas perguntas aí, né? Esse programa é gravado, sim. Não vai dar para responder no bate-pronto, mas a gente responde depois. Ou você formulando essa pergunta, é como a Débora falou, a gente produz o que nos incomoda. A gente vai atrás e nos incomoda. Quem sabe essa pergunta, sua pergunta, ela ajude, né? A sua busca, a nossa busca, né? Principalmente nesse eu que tem nessa escrita, né? Que foi muito interessante falar. Antes de pedir a sua licença para a gente fazer o estante, eu queria uma observação. E pior ou tão ruim quanto não podemos errar, né? Quando a gente se permite, a margem de erro é muito pequena. E é sempre 2 minutos, né? Quer dizer, 2 horas depois do último minuto. Então, é uma aflição completa nas nossas palavras, no nosso aprendizado, na nossa fala, no nosso comportamento. Quer dizer assim, você não dá para falar nem que estou cansada. Né? E isso nos destrói mesmo, e aí é um caminhar, é um fazer, é um colher, é um acolher, é um plantar, é um garimpar, e não pode errar, né? E isso é bem terrível, bem frustrante mesmo, né? Hum. E aí, só para Hum, tecer esse diálogo, né, Pro? Desculpa, licença. É por isso que eu acho que talvez essa pesquisa e, enfim, esse trabalho, que obviamente estará sempre em produção, né? Porque a partir do momento que alguém pega e lê e vai achar outra coisa que talvez eu não tenha visto, e aí a gente vai e conversa e vê o que que faz.
É um trabalho que, nessa encruzilhada da psicologia, saúde mental de mulheres negras, formação de professores, e literatura se encaixa perfeitamente, assim, porque é um trabalho que eu quero, assim que possível, assim que eu me organizar, voltar para todas as escolas onde eu visitei, né? Porque foram duas etapas. Foi uma etapa de visitar essas 9 escolas, conversar com o grupo de professores sobre ensino médio e relações raciais, tanto que tem um dos capítulos que se chama Sala dos Professores, que é onde eu coloco as conversas que eu tive com todos os professores da rede, de ensino médio da rede municipal. Foram quase 100 professores que eu troquei ideia, além das 8 entrevistadas. E então acho que é um trabalho que a minha ideia é que esse trabalho voe e ajude nas reflexões sobre formação docente, sobre como é que a gente acolhe mulheres negras no espaço escolar, como é que a gente pensa, a forma de produção de conhecimento dentro da academia. Acho que foi muito generosa a minha banca também. Minha banca foi composta por 6 mulheres negras. No mestrado pedem-se 3, mas eu tive o desejo e fui agraciada com o aceite de todas elas, que as minhas suplentes falassem também. Então foram 6 mulheres negras de diversas áreas, sendo muito generosas em suas críticas, sobre a pesquisa, e, e dizendo disso, né, dessa possibilidade, dessa riqueza que pode ser esse trabalho rodar pela rede, né? Então, assim que possível, eu quero chegar de volta aí na rede Débora, para trabalhar isso aí. é a nossa obrigação. Porque muito de nós, em muitos lugares, em muitas questões pretas, negras, a gente reclama que a gente é objeto de estudo, e tudo bem, não damos para estudarmos todos nós estudar. Mas quando nós somos objeto de estudo, não vem devolver. Aí fica, aí usurpa aquele nosso conhecimento que a terra que a gente bateu, vem alguém lá, faz isso tudo e não fala, não volta para falar obrigado, não volta para falar o que concluiu. E aí aquela sensação de uso, né? É Uhum, terrível isso, é terrível. E é pior, não é só terrível. Embaixo os outros que vêm atrás, que querem fazer uma questão séria, querem fazer uma questão honesta, e aí eu estou, né, estou, né, machucado. Não, não vou fazer, porque você vem aqui uhum, fazer, você me tira e não me devolve. Você não uhum, multiplica isso, é, né? E nem volta para falar obrigado. Então, é. a gente fica. Quanto mais para reconhecer que a produção do conhecimento foi compartilhada e aquele conhecimento não poderia ser desenvolvido se não fosse por aquelas pessoas, né? Exatamente, E são exatamente, só os objetos, né? Não são pessoas que produziram aquilo em conjunto, né? exatamente. Vamos voltar, mas aí eu quero pedir licença para todos e todas. Vamos fazer aquelas questões assim que a gente sempre faz, né? De pedir por gentileza para a gente assinar o canal. Vamos assinar o canal, né? Caso a gente queira, deixe suas questões, suas perguntas para a gente fazer, né? E vamos entrar no Estante Preta. O primeiro livro que a gente sugere é do As Voz que Vem dos Poros, Antologia Poética de Salgado Maranhão. E segundo Giovana Soalheiro Pinheiro, ela, ela propõe essa primeira pergunta. Quantas memórias se produz um poema? Em quantos corpos, filhos, fios, netos, avós, tios, amigos, poetas e gerações? Com quantas terras se ergue uma voz? Esses são alguns dos motivos da composição do poeta e letrista Salgado Maranhão. Ele nasceu em Caxias, também no Maranhão. Salgado Maranhão não é um poeta novo, né? Ele já está aqui desde a década de 70, escrevendo, lendo, repensando com essa elegância, fazendo essas questões, né? E aí nós temos esse livro, essa antologia, onde ele reúne dos seus 14 livros publicados, que faz essa reunião
e traz isso, a voz que vem do pó, né? Editora Malê. Então, essa é a nossa primeira indicação que a gente dá nesse nota de escurecimento. A segunda é interessante. A Giovana, que também é uma crítica, né, escreve muito bem, principalmente no literário, ela também não se aventura, mas vai trazer também essa poesia com esse primeiro livro, sua estreia, Olho de Boi, que saiu pela editora Reformatório. E aí, segundo o Matheus José, é um livro muito legal, organizado em duas partes, né? Em dois volumes, assim, juntos, onde destaca o desempenho crítico, o criativo do poeta. Giovanna, ela transita por isso, né? Então, ela faz várias formas, ela comete vários tipos, né, de poemas, e aí, como Débora colocou bem, que não se cabe em alguma forma. Então, ela usa vários experimentos gráficos, visuais, para trazer essa ideia, esse olhar poético, né? Quer dizer, trata numa que ela que apresenta, né, como diz o Mateus, uma autenticidade no campo da poesia, trazendo uma precisão, uma síntese, uma ampliação de um olhar poético importante. Olho de Boi, Giovana Soalheiro Pinheiro, editora Reformatório. E terminando, né, a nossa tríade, Poema da Janela. Arlen, desculpe, Arlen Francilene, editora Dialética. É bem interessante a gente trazer, né, segundo o Kelvin, Arlen, além, posso estar cometendo alguns erros, me perdoem, ela é mineira, de Belo Horizonte, advogada, especialista em psicologia do trabalho, direito material, processo, escritora, poeta, modelo. Então, é aquilo que a gente está conversando agora com a Débora. Esse, a arte não cabe em um único caminho. E nesse Poemas da Janela, ela traz essa conversa também. Esse sagrado feminino é dividido em duas partes, né? Também tem o sagrado feminino e o sagrado masculino, né? O capítulo 1, capítulo 2, e que ela traz essa dualidade, essa mistura, esse, esse olhar importante e valioso, né? Da Arlene Francilene. Poemas da Janela, dialética literária. E esse é, hoje, né, o nosso, né, estante preta. E aquele pedido, por gentileza, assine o canal. Vamos conversar, vamos continuar conversando com Débora. Débora, querida, ah, uma questão que você especificou, queria que você voltasse mais. Porque o que tem acontecido, e talvez eu também tenha até cometido esse engano, eu tenho usado escrevivência como um guarda-chuva, onde cabe tudo, né? E essa construção, ela é importante, ela é para nós um marco, né? Porque tem a questão da literatura negro-brasileira, que o conceito é o negro na primeira pessoa, mas que nem todos são escrevivência, né? E Uhum, aí eu queria que você falasse um pouco para nós, para entender e para ajudar quem está lendo, está vendo, está ouvindo e está falando como eu faço, perceber onde você cabe e onde não cabe essa questão, né? De você falar das suas coisas e muitas vezes não é escrevidência. uhum. Essa é a pergunta de milhões e é muito, muito legal que nós estamos nesse processo de desenvolvimento, de adensamento, de ver o que que é, o que que não é, pelo cuidado que a gente precisa ter com as nossas coisas, né, Pro? Porque é muito fácil. Opa, caiu tudo aqui. Uhum. Porque é muito fácil que as nossas produções ou conceitos sejam capturados, né, e sequestrados.
Então, acho que uma das coisas principais que a gente discutiu bastante, né, e vem discutindo ainda, é essa questão da autorrepresentação, que não tem a ver só com escrever em primeira pessoa, mas com essa forma de ver, e de se colocar, né, no mundo, e se colocar e de ver o mundo, né, de, como diz lá na dissertação de 94 da própria Conceição, ir inscrevendo-se no mundo, colocando-se no mundo e escrevivendo, né, e escrevendo isso, com essa compreensão do fundamento do conceito. O fundamento é aquela imagem da mãe preta com o menino branco lá. É esse entendimento de que as pessoas herdeiras dessa Mônica, as pessoas herdeiras que eu digo, né, que tem essa ligação e esse histórico, esse reconhecimento do silenciamento, e que estilhaçam essa máscara do silêncio. Então, a escrevivência tem essa. Acho que eu estou falando, dando muita volta, né? Mas é porque é isso. Acho que a gente está nessas construções. A escrevivência tem a ver com essa possibilidade de autorrepresentação, o entendimento de um eu coletivo e. Dentro do trabalho acadêmico, pelo menos, que é o que eu me dediquei mais a desenvolver, né? Essa relação entre, na escrita, né? Na escrita acadêmica, a literatura, o acadêmico, a literatura, a escrita acadêmica, a história de quem eu estou escutando e o que se conecta com a minha história, né? Então, é esse não desconsiderar diferentes subjetividades e não colocar tudo numa identidade só. Isso é uma coisa muito difícil de fazer. É uma coisa muito difícil de fazer. E acho que dentro da literatura, que é, eu começo a caminhar, a, começo a engatinhar, na verdade, tem aí suas peculiaridades, né, também. Porque uma das coisas que foi feita é a homogeneização dos corpos pretos. Então, se você é uma pessoa preta, você precisa responder por todas as outras. Então, se você erra, todo mundo errou, né? É o que nos é colocado, né? Se você faz alguma bobagem, então se um outro lá faz uma bobagem, você também precisa responder por isso. Então, a gente fala dessa identidade que é coletiva, que é um peso, né? Quando a gente fala de escrevivência, a gente está tentando não fazer essa homogeneização, que é falar de um eu coletivo não tem a ver com massificar as subjetividades, tem a ver exatamente com ter a possibilidade de ser diferente, de não concordar, mas de perceber as confluências e as formas diferentes de lidar com um silenciamento que é imposto para esse coletivo, né? O racismo não é a mesma coisa para todas as pessoas, né, Pro? No, Ele não chega do mesmo jeito para todas as pessoas. E a gente não reage, ou não age, ou não sente, ou não fica doente, ou não fica saudável, busca jeitos de ficar saudável da mesma forma. Então, esse respeito pelas subjetividades, entendendo que existem formas diferentes de lidar com algo que é muito parecido, que é essa violência racial, pelo silenciamento, é o que a gente tenta expressar pela nossa escrita, por uma escrita que se diz escrevivência, né? Isso pode ficar mais complexo, porque as nossas coisas não são simplórias, né, Pro? As nossas coisas são oba, complexas, por isso oba. que é difícil de responder só com sim ou não. Isso pode ficar mais complexo, e aí não sou eu que vou conseguir responder nada, eu só tenho perguntas também, mas tem colegas que poderiam vir falar disso depois. É, A gente começou a apontar para conversas, junto lá com a Conceição,
e com uma disciplina que ela deu na pós-graduação também. Então, tem um grupo, além de nós 13, tem um grupo maior que também esteve numa parte desse processo, de o quanto escrevivência não está fechada na literatura e nem na escrita. E aí a gente tem aí possíveis conversas com as performances do Tempo Espiralar de Leda Maria Martins, a gente tem aí possíveis conversas com outras linguagens do audiovisual, enfim. Então, escrevivência, uma das formas de pensar escrevivência é autorrepresentação, inscrição no mundo, a partir da sua própria narrativa. Entendimento de que o seu fundamento para fazer essa produção é lá a Mônica, que teve alguma coisa que foi silenciada e que tinha coisas, que tinha que dizer coisas específicas, e aí agora a gente pode dizer outras coisas. Eu não, acho que eu não estou te respondendo, eu estou conversando aqui e falando, Sim, falando. sim, não, e isso que é interessante, você está fazendo a pensar, porque tá, onde fica essa escrevivência? Por quê? Fica aquela questão, e por favor, também não quero colocar frases, né? Mas é assim, Uhum. contamos as nossas histórias e nem todas as histórias são minhas histórias, Exato, tem, né? tem isso, tem isso. Né? E contamos as nossas histórias e algumas histórias são as minhas histórias também. Por quê? Né? Porque homogeneizar guardando umas proporções, é a África como um monobloco negro lá. Não é. Várias Não é. Áfricas veio. Vários de nós viemos de várias maneiras. Tá, pelo caminho do navio negreiro? Sim. Muitos pelo caminho do navio negreiro. Muito silenciando o nome, silenciando as histórias. Então, teve esses outros silenciamentos. E aqui né, nessa terra madrasta, a gente teve vários caminhos. Mas tem algumas histórias. As nossas histórias não são, nem todas as histórias são minhas histórias, né, também. Uhum, E principalmente eu contando, eu montando, eu representando, não necessariamente representam as minhas histórias. E muitas uhum, vezes também não dá para ler como minha história. Dá para ler como nossas histórias, mas não só como a minha história ali representada, por que uhum. não? E isso que dá um bug lá na psicologia, né? Esse meu trabalho é interdisciplinar, é multidisciplinar, mas dá um bug quando eu vou olhar para psicologia, para as teorias mais ortodoxas, porque eu é outra coisa, né? Uhum. Eu é outra coisa. Sim, sim. Comunidade é outra coisa, subjetividade é outra coisa. Então, dá esses bugs, assim. Acho que é importante a gente considerar também, deixar marcado, Pro, que não necessariamente uma pessoa preta precisa ficar falando sobre essa temática o tempo todo. A gente pode escolher fazer outras coisas. Eu escolhi trabalhar relações raciais pela psicologia, pela educação. O senhor escolheu falar sobre relações raciais pela literatura e no seu trabalho em educação também. Mas eu acho que é importante deixar sempre explicitado, porque não é óbvio, ou é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, que dizer desses assuntos precisa ser uma escolha e não uma imposição. Sim. E isso não é óbvio, mas não é óbvio, né? Então, acho que a escrevivência também faz a gente pensar um pouco nisso. Eu, enquanto pessoa negra, eu posso escolher escrever sobre banana e X. Posso escrever sobre a minha relação com qualquer outra coisa. E essa. E aí, isso não. Escrevivência me ajuda a pensar sobre isso, mas aí eu não coloco dentro de escrevivência só porque eu sou uma pessoa negra que escreveu sobre cachecol, né? Eu vou. Isso é uma das coisas a se pensar, né? Porque tem quem escreve, tem que tema escolheu escrever, a partir de qual perspectiva escolheu escrever, E aí quais que eu acho fundamentos que liga. e nesse momento da perspectiva que a gente pode talvez enegrecer um pouco. Não, nem digo na escrevência, mas a partir da perspectiva. Porque Uhum, o que eu acho, nós podemos e devemos e vamos escrever sobre tudo e tá. Como todos podem escrever uhum, sobre tudo.
Uhum. né? Não tem esse limite. Mas tem uma perspectiva desse que eu não esquecer quem eu sou, né? Como eu sou. Sou um autor, sou um negro autor de tantos anos, lá, lá, lá. Aí eu vou querer escrever uma história, né? Não Uhum. necessariamente eu vou sempre militar, né? Sim. Não é essa necessidade de militar, mas eu vou fazer a minha história. Eu vou trazer Uhum. essa negra história minha. Me fiz uma negra história. Mesmo que. Por isso é uma questão toda, assim, e principalmente na literatura, você não precisa contar as nossas histórias ou contar os nossos pontos de vista só na primeira pessoa. Tem vários, né? Tem várias, né? Tem vários Jeito. tipos de narrador. Tem vários Né? jeitos. Narrador é um tipo, uma forma. Como que você vai perceber? Mas nós podemos e vamos. E isso é muito tranquilo. Mas também nem por isso, tá? Achei muito legal assim. O que fulaninha fez no BBB, eu tenho que responder? Não, não assisto BBB, sabe? Eu não tenho E que, mesmo se assistisse, sabe? Por né? exemplo, mesmo se eu assistisse, não tenho, não respondo, a gente não tem essa questão, Uhum. não tem. Uhum. E também tem, e aí uma coisa assim, que muita gente não vai entender, tem conversa de preto, tem casas de preto, tem conversa de preto, tem algumas conversas de preto que é conversa de preto. Bom, É. É. né? E não, a gente tem essa tensão e esse cuidado. A Uhum. todos e todas. Querida, estamos nos nossos momentos finais, né? Estou querendo agradecer, mas principalmente fazer aquele momento que eu sempre faço, né? Sugestão do que assistir aqui no canal e tá bem nesse assunto foi a conversa que nós tivemos foi durante a pandemia com a Conceição Evaristo. Foi uma questão muito ótima. Foi o nosso primeiro, né? Eu tenho como o primeiro programa gravado, foi muito legal conseguir fazer bem, ou pelo menos sair satisfeito. Então, interessa, tá aí, tá tudo lindo. E lembrar que a gente ofereceu essa conversa para minha querida irmã Luísa Paula da Silva Camilo, Eliseu Soares Lopes, do Neto Silvério, e a Adiel Silva. E é isso, querida. Agradeço muito Isso. sua gentileza, sua paciência, né? Imagina. Oportunidade de trazer, teve muito orgulho. Peço agora, gravado, peço desculpa de não ter podido assistir ao Imagina. vivo e com preto e branco, né? Preto e muitas cores, a sua tese me muito orgulha. Eu tenho muito orgulho de estar podendo caminhar com você. Vamos caminhar algumas coisas mais. Conta comigo. Muito Bora. obrigado, querido. Obrigada, Pro. Quero só deixar também aqui agradecimento, mais uma vez. É, assim como disse lá na defesa, né? Eu sei que estou num começo de caminho enquanto pesquisadora, e aí já disse aqui também, num começo de caminho enquanto pessoa que escreve literatura, e eu tenho muita graça, né? Sou muito agraciada pelas minhas parcerias, pelas pessoas que estão à minha volta, por quem acredita e confia em mim, e eu agradeço a generosidade. E o voto e os votos de confiança também, né? Porque abrir a sua casa, que eu notas que também é uma das suas casas, né? Para eu vir aqui ficar falando um monte de coisa, tudo assim misturada, é um voto de confiança. Não, e é É ótimo, é isso mágico também. também. Nós viemos para escurecer. O que que chama o programa? Nota de escurecimento. Nota de Notas de escurecimento. esclarecimento. É isso. Eu Quer? posso finalizar com Mônica? Por favor, por favor. Esse é um texto que eu escrevi junto com o professor Plínio. Em alguma das provocações do professor Plínio, eu acabei escrevendo esse texto, e esse texto entrou na minha dissertação também. Nem sei se você já leu esse, Pro. Não, não. Não? Bom, vamos lá. Mônica. Mais uma noite contando historinhas sem sal e sem açúcar. Com suas ancas de parideira, a vaca das divinas tetas raramente via seus bezerros, pois passava quase todo o tempo cuidando das fomes e panos e birras dos Augustos e Gomes e Leais, suas próprias crias que dormissem por si sós. Crias estas por ela não planejadas, amadas de longe, aguardando a sorte de uma libertação que, no papel mesmo, só veio mais de 100 anos depois. Enquanto das costas escorriam suor e sangue,
Das bocas lhe era forçado derramar o mel para ninar meninos pequenos e grandes. Ela sonhava que suas águas um dia pudessem ser de prazer, ou, se não, de morte. Que pudesse viver e contar suas próprias histórias com e para suas próprias crias. Depois que o pequeno puto adormeceu, pôde lavar o rosto, lavar as partes e em silêncio acariciou o próprio umbigo, como que num ritual, ou promessa, ou feitiço. Sua próxima bezerra, e as depois dela, jorrariam as palavras que quisessem, por todas as suas bocas. Dormiu serena, sabendo que a história começa um passo antes. Sempre começa um passo antes. E geralmente esse passo foi dado por alguém que está lá na frente. Outubro de 2023. Mônica. Oba! Hum, Oba! Obrigada. Sou eu que agradeço, querido. Sou eu que agradeço mesmo. Muito obrigado, Débora. Obrigado a todo mundo que está assistindo, né? Assine o canal, dê seu axé e vamos lá divulgar para todo mundo, ó. Pretos Encontros, né? Na minha mão é mais barato, na mão da Débora também, com autógrafo, como diz o Diogo. Nos procure e estamos aí. Obrigado, querida. Até. Obrigada, Pro. Beijo. Beijo, gente. Tchau.